É pá, larguem o Ventura. Mas não foi a esquerda quando abriu todo o espaço para que os imigrantes entrassem cá sem qualquer tipo de direito? Então passamos à parte em que a culpa é dos imigrantes. Não é a questão da culpa dos imigrantes. A questão do sistema. O PSD é um mesmo sempre de proteção não sai do discurso do André Ventura. Não, o novo PSD quem quiser ouvir o André Ventura pode ouvir a seguir. O que existe... Calorosas saudações, e por acaso lembrei-me de pedir a passe da net do Parlamento à Joana Mortágua, mas depois lembrei-me que ela já não é deputada. Felizmente, se estão a ouvir este vídeo é porque têm acesso à internet, portanto aproveitem e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? Joana Mortágua esteve em debate com um deputado do PSD e o clima esquentou um bocado relativamente a vários tópicos. A legislação laboral que o PSD quer, ou neste caso o Governo quer alterar, e também até a nível da imigração. Portanto, sem mais demoras, vamos ver aqui este segmento. Não é verdade. Num país onde 60% dos trabalhadores ganham 1000 euros e vocês querem aumentar-lhes o horário de trabalho. E quem diminuiu as condições de trabalho não foram vocês quando criaram as condições para que os imigrantes viessem para cá sem direitos? Pensar nisso. Não é? Quem criou esse espaço? Quem criou esse espaço de concorrência desleal? Não foi a esquerda quando abriu todo o espaço para que os imigrantes entrassem cá sem qualquer tipo de direito? Então passamos à parte em que a culpa é dos imigrantes. Não é a questão da culpa dos imigrantes. A questão do sistema. O PSD é um mesmo sempre de proteção não sai do quem precisa André que está. Ventura. Não, o novo PSD quem quiser ouvir o André Ventura pode ouvir a seguir. O que existe... Mas pelos vistos Mas nós estamos agora, não é preciso fugir para um outro nível. Estamos agora a discutir. E a questão é que vocês foram incapazes de regular esta situação. Não há vocês aqui. Este é o pacote laboral do Governo. Este é o pacote laboral do Governo. Não é da esquerda. Seguramente que não é. Não há vocês. Isto é aquilo que seguramente que não é. O Governo está a fazer. É a proposta. É cruel. É o anteprojeto. É aquilo que vocês dizem. É continuar a elogiá-lo dessa forma. O que o Governo fez foi ter a coragem de assumir um anteprojeto para discutir publicamente a todas estas dimensões. E por isso é que o estamos a fazer agora. Eu não sei se a Mortágua e a esquerda já percebeu, ou nem é só a esquerda, mas o país em si já percebeu que a comparação do PSD ao Chega, ou a dizer, parece o Ventura, isso está a ajudar o PSD. Porque reparem, o grande problema do PSD neste momento é distanciar-se do PS. Qual é a melhor forma do PSD comprovar ao seu eleitorado que já não está próximo do PS? É ser acusado pelos seus adversários, sejam eles quais forem, que parece o André Ventura. Porque mesmo que não pareça, o André Ventura ou o José Luís Carneiro há muita diferença. Ora, há muito eleitorado do Chega que no passado votava no PSD e que certamente diz: eu sempre votei PSD, mas agora vou votar no Chega para ver se o PSD muda. Há muita gente assim. Eu não sei se a Joana Mortágua tem noção disto, mas isto ajuda o PSD a capitalizar votos. A comparação ao André Ventura. Não é por ser igual ao Ventura. É porque ajuda a imagem pública do PSD a distanciar-se da imagem pública do Partido Socialista. Eu ouço muitas vezes na comunicação social os jornalistas a dizerem: mas há a preocupação de Luís Montenegro é aproximar-se do Chega. Em determinado aspecto é, mas a principal não é essa. A principal preocupação de Luís Montenegro não é a aproximação ao Chega, é o distanciamento do PS. E estas acusações de tu pareces o Ventura só ajudam a isso. E prejudicam a esquerda. E parece-me que ainda não compreenderam isso. Mas sem qualquer tipo de secretismo, sem qualquer tipo de dúvida, por todas as questões. Que coragem! Não, mas não vai ser discutido uma coisa depois. Não vai ser discutido depois. Não, não vai ser discutido depois. Não vai ser discutido esse tema. Enquanto chegar ao Parlamento não é discutido. Eu nem coloquei essa questão. A verdade é que o país inteiro está a discutir as palavras da Ministra do Trabalho em relação à amamentação até aos 2 anos e também ao luto gestacional. António Rodrigues, a Ministra do Trabalho quis dizer exatamente aquilo que disse, ou fomos todos que percebemos mal? Eu não posso responder por aquilo que a Ministra do Trabalho disse, mas eu li as declarações da Ministra do Trabalho. Que havia mulheres que usavam a amamentação para reduzir o horário de trabalho, mas ainda não respondeu qual é o número de mulheres que faz isso, que foi questionada já pelo NAU também. Eu sei que sim, eu sei que não foi questionado pelos jornalistas e terá a oportunidade de poder responder a esta matéria, porque obviamente ela vai ser continuadamente colocada. Mas há dados sobre isso? Haverá no Ministério do Trabalho, haverá seguramente dados sobre isto, e porque um membro do Governo, nomeadamente uma Ministra, quando toma uma decisão, não toma uma decisão apenas e só porque lhe apetece ou porque alguém lhe pediu. Mesmo os... É assim, isto relativamente às alterações laborais que o Governo quer fazer. Há algumas que eu acho positivas, outras que não. Ou seja, eu acho que, por exemplo, na questão do aumento do horário de trabalho,
nós deveríamos caminhar para uma questão, o objetivo deveria ser uma maior produtividade, ou seja, uma otimização do trabalho, ou seja, produzir mais em menos tempo, porque o objetivo de todos nós é termos mais qualidade de vida. E mais qualidade de vida pressupõe que haja até mais tempo de descanso, porque reparem, nós podemos pensar hoje que 2 dias de descanso é bom, mas para alguém que vivia nos primórdios da Revolução Industrial, trabalhava-se todos os dias, não havia dias de descanso. E se nós lhes disséssemos que houvesse, ou que haveria no futuro 2 dias de descanso por semana, era um paraíso, não é? Ou seja, eu acho que nós temos de ter um pouco essa visão mais futurista, mais à frente, ou seja, não é dar 4 dias, não é dar semanas de 4 dias só porque sim, sem haver sustentabilidade nenhuma, isso é parvo, desculpem a expressão, mas é a realidade, que me parece um pouco o que a esquerda quer fazer. Agora, o objetivo deverá ser como é que nós implementamos maior produtividade, fazendo com que haja, hipoteticamente ou possivelmente no futuro, semanas de 4 dias. Porque qualidade de vida, trabalho, casa, família, amigos, etc. é importante, até para incremento de produtividade. Isto é um ponto. Relativamente às questões da amamentação, eu acho que aqui foi uma má jogada política. Se há abusos da lei, há. Claramente. Aliás, eu conheço pessoas que trabalham no setor empresarial que conhecem casos nas suas respectivas empresas desses mesmos abusos. De pessoas que têm filhos na primária com 6 anos e não sei o quê e dizem que vão amamentar. Eu já ouvi histórias dessas. Isto para vos dizer o quê? Eu acho que deve haver mais fiscalização relativamente a isto. Agora, a questão de erradicar o direito parece-me complicado porque cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada bebê é um bebê. Ou seja, entramos aqui num terreno um bocado complicado, que há aqui algumas linhas cinzentas. Eu acho que foi um erro político a ministra ter mencionado esta alteração ou esta intenção de alteração laboral a partir do momento em que não apresenta números ou estatística para o fazer. Não estou a dizer que não há dados, estou a dizer que deveriam ter sido apresentados para sustentar o argumento. E isto é um erro político por parte do governo. Não obstante que eu acho que o direito não deve ser erradicado, tem que haver mais fiscalização a quem abusa desse direito. Parece-me que é mais por aí do que propriamente na erradicação do direito a. Não estiverem, pode vir a discutir. A declaração da ministra é absurda. E sobretudo não é excepcional. Quer dizer, nós não estamos a falar de um governo que de repente fez uma medida que afeta as famílias e em particular as crianças. Este governo voltou atrás com o conceito de violência obstétrica. Entendeu que o problema do país era a educação sexual, que protege sobretudo os direitos, deixa-me terminar, os direitos e saúde reprodutiva e sexual das mulheres. Entendeu que se devia voltar atrás na criminalização do trabalho doméstico não declarado, que é aquilo que condena centenas de milhares de mulheres a não ter uma vida contributiva, a não ter uma reforma justa e, portanto, que as condena à pobreza uma vida inteira. Decide acabar com o luto estacional e cortar o salário às mulheres que perdem um filho e estão de luto. Decide desconfiar das mulheres que prolongam a sua licença de amamentação. Isto é um padrão. Isto é um padrão. É um governo que, apesar do discurso, governa contra as famílias e não venham dizer que isto é um equilíbrio entre o patronato e os trabalhadores. Há aqui várias coisas que a Mortágua, algumas coisas que concordo com ela, atenção, outras que não. Vou dizer as que não concordo, depois as outras por assunção concordarei em parte ou na sua grande maioria. A questão da educação sexual não vai ficar erradicada. Isto já é um tópico que tem umas semanas, eu na altura até abordei isso, aqui também na rádio, mas a educação sexual não vai acabar, simplesmente vai ser abordada numa métrica diferente e que estará integrada nas questões de educação sexual a nível de saúde. Portanto, a educação sexual per si não será erradicada, será dada numa métrica de aprendizagem de saúde. E a meu ver, e bem, não vejo qual é que é o problema. E aliás, dentro da métrica de educação sexual, já que queremos colocar aqui a questão da ideologia de género em cima da mesa, dentro dessa própria métrica há uma parte, porque eu na altura li, não tenho aqui à frente, mas eu na altura li o documento, há uma parte até que fala de identidade de género. Ou seja, mesmo até a questão da ideologia de género, ideologicamente falando, genericamente, assim vá, mais simplória, de forma simplória, até isso ainda lá está. Portanto, a esquerda nem tem muito que se estar a queixar, muito honestamente, na sua vertente ideológica. Mas, enfim, relativamente ao resto, acabo por concordar com algumas das críticas da Joana Mortágua, se bem que eu digo-vos uma coisa, acho que o governo tem cometido alguns erros a nível de comunicação nestas matérias. Se, por exemplo, em matérias de comunicação o governo comunica muito bem, com o ministro Leitão Amaro, nas questões de alteração laboral tenho visto algumas falhas, nas questões, nomeadamente relacionado com estas matérias laborais a nível de mulheres, e se o governo tem comunicado mal,
tem que haver aqui alguma alteração no ponto de vista da comunicação das medidas do Governo, coisa que não acontece em outras métricas de segurança e administração interna, que o Governo não tem estado mal, aliás, pelo contrário. Há patrões. Joana, quero só perguntar-lhe, a CGTP já disse que com estas propostas, e se forem aprovadas, vai haver muitas manifestações e muita gente na rua. O Bloco de Esquerda vai associar-se a isso? Eu estarei em todas. Porque acho que isto é uma traição às promessas de modernidade do país. Claro. Eu não estarei isto é uma economia. Estaremos a lutar diretamente por essa modernidade. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Há patrões neste país que acham que o desenvolvimento do país e das suas empresas não passa por explorar os seus trabalhadores até à exaustão e por pagar-lhes salários de miséria. Há patrões deste país que acreditam numa outra economia. E há trabalhadores que trabalham e outros Pois há a Confederação de Agricultores que quer que os trabalhadores na agricultura trabalhem 12 horas por dia. E é esse o vosso Joana Mortágua. Várias coisas aqui. A Mariana Mortágua, sempre há patrões e empresários neste país que, enfim, a dar um ar de que até defende certo tipo de empresários com uma benevolência relativamente a esse certo tipo de empresários que têm boas intenções. E eles existem, claramente. A questão é que toda a política pública do Bloco de Esquerda, implementada na prática, nomeadamente do ponto de vista fiscal, ou da asfixia fiscal, vai claramente no sentido oposto de proteger esses bons empresários. E é verdade que há malta que se encosta. É verdade. Não há que ter medo. O trabalhador não está sempre correto. E o empresário não está sempre errado. Esta ideia é particularmente ridícula e dá jeito ao Bloco de Esquerda que haja este conflito entre os trabalhadores e os empresários, porque assim já tem uma justificação para a sua narrativa política completamente obsoleta. Porque os dois, empresários e trabalhadores, são completamente asfixiados pelo Estado. Reparem, a maior parte dos empresários em Portugal representa 90 e tal, 92%, 93% é à volta desses números, são empresários de pequenas e médias empresas. Alguém acha que na grande maioria dos casos, 9 em cada 10 empresários, mais até do ponto de vista percentual, quando falamos de empresários falamos de bilionários? É só Elon Musk aqui em Portugal. O senhor da padaria da vossa rua é um Elon Musk também. É o Elon Musk da farinha. O senhor do cabeleireiro, exatamente a mesma coisa. A senhora da peixaria, a senhora que tem a loja das unhas, o senhor que tem o barbeiro, enfim, o que quiserem. Portanto, todos esses empresários de pequena e média dimensão acabam por ser completamente asfixiados pelo modelo económico do qual o Bloco de Esquerda fez parte e foi responsável nos últimos anos. Há medidas da AD com a qual eu não concordo relativamente a esta evolução laboral. Agora, as coisas têm que mudar. A alteração à greve, por exemplo, tem que ser feita. A alteração a questões de produtividade e relação empresários-trabalhadores tem que ser feita. Temos que tornar o mercado de trabalho mais flexível, porque senão, enfim, o país não sai da cepa torta. Esqueçam. E há coisas que têm que ser fáceis, ou melhor, mais facilitadas. Eu sei que é polémico dizer isto, mas os despedimentos têm que ser mais fáceis. Em determinados casos têm que ser mais fáceis se a pessoa não justifica competência suficiente para estar a trabalhar naquele mesmo local. Se isso não acontecer, estamos a empatar a melhoria económica geral do país. Porque é um caso ali, outro caso acolá, e estamos a substituir competência por conformidade na mediocridade. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários sobre tudo isto, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.